Então, a parte B do capítulo 1 de Tiago, ele trata sobre cuidar, né? Ele trata sobre ouvir, falar e cumprir, né? A parte B desse capítulo de Tiago fala em você saber ouvir, saber falar e saber cumprir. Por isso que ele fala, meus irmãos, sejais instruídos, ou seja, estáis ensinados, estáis instruídos, contudo que cada um seja pronto para escutar, pronto para ouvir, tardio, lento para falar, ouve-se mais, fala menos, irar-se, né? Tomar cuidado para não se irar no que o apóstolo, o que Tiago está falando, ou seja, não seja cumpridor, né? Não seja julgador, não seja condutor da disciplina de tentar resolver, ou seja, irar, achando que é o dono da razão. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, ou seja, a nossa ignorância ou a nossa soberba não produz a justiça divina, ou seja, não queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Porque a ira do homem não produz, não faz a justiça de Deus. Pelo que, despojando de vós mesmo de toda sorte de mancha, de sujeira, ou seja, despindo, nos despir, ou seja, limpar, retirar, desarmar, despindo, despojando de toda imundícia, de todo vestígio do mal, ou seja, tirando essa roupa, né, que muitas das vezes são dadas para nós vestirmos, nós despojarmos, tirarmos, desarmarmos, ou seja, não irar, desarmarmos, né? Ouvirmos, pensarmos para falar e desarmar dessa imundícia, dessa sujeira, né? No versículo de número 21, e recebeis com mansidão a palavra que em vós foi plantada, né? Ele diz que a palavra no versículo 21 aqui de capítulo 1, ele fala que foi semeado em você, foi plantada, ou outras palavras, foi implantada, ou seja, como tirasse não é implantasse em você, ou em mim uma palavra, né? Então, mas para nós temos que despojar, ou seja, tirar essas ervas daninhas, para que a palavra de Deus plantada em nós, a qual é poderosa para salvar a nossa vida, a nossa alma, ou seja, a instrução do Senhor, a palavra de Deus, a capacitação do Senhor, as bênçãos do Senhor, a palavra que foi plantada, ou seja, que foi semeada, como o semeador saiu a semear. Umas caem em várias terras, é uma outra passagem, mas Tiago fala muito também de terra, e ele fala que se nós despojarmos, ou seja, nós precisamos despojar, nós precisamos tirar, nós precisamos desarmar, né? Que nem eu disse em outras, na parte A uma outra mensagem que eu falei anterior, eu disse que às vezes nós temos que, aqui ele está falando de despojar, né? Se eu sou de pavio curto, se eu sou de muita mansidão, de pavio curto, se eu sou muito emotivo, se eu sou muito,
destemperado. Então se eu vou num lugar eu vou ser vulnerável, né? Que eu falei sobre questões vulneráveis dos nossos desejos, das nossas fraquezas, que nós mesmos, que em Deus não somos tentados, mas nós somos pela nossa fraqueza. Então nós nos despojamos, eu tiro essa roupa fica guardada, eu não levo, né? E ele diz assim, e recebi como se dá uma palavra de Deus que foi implantada, que é poderosa para salvar a vossa vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela é eficaz, né? A palavra de Deus, como diz em Hebreus, ela penetra na divisão da alma e do espírito, né? E discerne tudo, para nos salvar a nossa alma. E diz assim, seres cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Ou seja, no versículo de número 22, ele diz assim, que nós sejamos praticantes, que nós colocamos em prática, ou seja, que nós sejamos cumpridores. Por isso que eu disse, saber ouvir, saber falar e saber cumprir. Ou seja, cumpridores da palavra de Deus, ou seja, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo, ou seja, você está se enganando, você está se iludindo a vós mesmo. Então, quando você ouve lá o que o professor disse, ouve que o que você aprendeu, ouve que os seus pais falaram, ouve o que você foi ensinado, você foi ouvinte, você ouviu, aí você tem que colocar em prática, né? Seja prudente, porque você ouvir e não colocar em prática não vai ter resultado. Senão você só ouve, não coloca em prática, aí você fica somente um ouvinte, você fica se enganando a você mesmo, ou seja, você não coloca em prática, você não pratica. E como que você pode aprender? Como você sabe se vai dar certo isso, se vai dar certo aquilo? Colocando em prática. Então a prática traz resultados, a prática traz experiência. Senão você se engana a vós mesmo. Pois se alguém é ouvinte da palavra de Deus, ou seja, se alguém é ouvinte da palavra de Deus, e não é, se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não é cumpridor, se você ouve, mas você não coloca em prática, você não cumpre aquilo que você propôs a fazer, ouviu e propôs a fazer, você é semelhante a um homem que contempla a sua imagem no espelho. No versículo 23 diz assim, se você é ouvinte e não é cumpridor, não coloca em prática, você é como aquele que viu sua imagem no espelho, contempla a sua imagem no espelho, o seu rosto natural. Contempla a si mesmo e vai-se logo, esquece do que é. Ou seja, é como você... Eu trago uma mensagem que fala sobre déficit de atenção, que ela está pouca vista, e eu falo sobre Jesus ensinando, né, a negar a nós mesmos. Eu falo sobre selfie, você tirar uma selfie de você mesmo, você filmar a você mesmo. E aqui Tiago fala a mesma coisa, ou seja, quando você olha no espelho, você vê você. E aqui Tiago está dizendo o seguinte, se você olha no espelho, se você contempla no espelho, você vê no espelho a sua imagem, você olha, é como eu vou no espelho, eu chego no espelho e olho, estou despenteado, ou a mulher está despenteada, está desmaquiada, ou está sujo, mas eu olho que estou sujo e saio e não me limpo, e não me penteio, não me cuido, não serviu de nada. Tiago está dizendo aqui, você contempla a si mesmo e vai-se logo esquece de como era. Ou seja, você contempla o seu rosto natural, contempla quem você é. Você
vê você. Quando você enxerga você, você enxerga suas virtudes, suas qualidades, seus defeitos, suas limitações. Agora, se você olhou e viu alguma coisa e você não arrumou, não colocou em prática, não se acertou, não se despiu, não se arrumou no sentido figurado, pentear, se arrumar, se preparar, se cuidar, se refazer. E como você viu sua imagem natural, aí você contempla assim mesmo e vai, que não olhou no espelho, só no espelho, saiu logo esqueceu, você não viu você, né? A sua imagem natural, ou seja, vê uma imagem no espelho, mas você viu como você estava, ou seja, você viu a realidade, mas você, ou seja, ficou do mesmo jeito. Você viu, ninguém te mostrou, ninguém falou, ninguém disse, ninguém apontou. Você mesmo viu a sua imagem no espelho e viu e permaneceu do jeito que estava, não colocou em prática. Por isso Tiago, capítulo 1, o livro de Tiago é muito lindo, mas Tiago, a parte A desse texto, numa outra mensagem, fala um pouco de humildade, de ser servo, sensatez, de ser sensato, de ser prudente, de não ser muito orgulhoso, de ser ter humildade, seja você quem for, né? Das lutas, das provações, das provas. Na parte B ele fecha o livro, capítulo 1, falando que você tem que saber ouvir, saber falar e cumprir. Não adianta eu, eu faço um curso, pago um curso, faço uma faculdade que seja, ou pago para fazer algo e não coloco em prática, né? Você faz, é que nem em todas as áreas, você vai aprendendo. Nós somos o eterno aprendiz. E aí, no versículo, ele fala sobre o espelho, sobre a nossa imagem, o espelho do homem natural, de como nós somos, que nós que olhamos e nós que vimos. Ninguém falou, olha, você está despenteado. Você viu e você viu que você está despenteado e você sai do mesmo jeito, né? E aqui no 25, entretanto, aquele que atenta para a lei perfeita, a liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecidos, mas executor, ou seja, cumpridor da obra, esse será bem-aventurado. Ou seja, cumpridor, aquele que ouve e não esquece, não seja cumpridor, ou seja, aquele que atenta para a lei, né? Que atenta para a lei perfeita. Aquele que ele ouve aqui, ele vê, ele observa, ele analisa, ele não esquece, ele relembra, ele coloca na sua memória, ele coloca em prática. Aquele que considera atentamente a lei perfeita e dos homens livres e se mantém não como ouvinte que se esquece, mas como executor, como cumpridor da obra, será feliz em sua atividade. Será bem-aventurado, para das bem-aventuranças. Então, bem-aventurado é aquele que coloca em prática aquilo que aprendeu, né? Aquilo que foi ensinado, aquilo que dá certo. Então, o que Tiago fala aqui de plantação, são usadas até hoje, ou seja, não tem como você mudar. Como que você vai mudar um Manaus, como você vai mudar um leme, como você vai mudar uma plantação? São técnicas que existe tecnologia que aprimora e que dá ajuste e progresso, mas o modus operandi, ou seja, o conteúdo é o mesmo de décadas, de séculos, igual. Então ele diz assim, aquele que ouve, aquele que atenta para a lei, ou seja, aquele que atenta, considera atentamente a lei perfeita, e de homens livres, e se mantém, e não como ouvinte que se esquece, mas como
executor da obra será bem feliz, ou seja, aquele que ouve, né? Aquele que, entretanto, aquele que atenta para a perfeita, para a liberdade e que nela persevera, executa, que faz, que coloca em prática, não sendo aquele ouvinte esquecido, aquele que, será que vai? Eu não sei se vai dar certo, não ouvinte esquecido, mas executa a obra, esse será bem-aventurado, que coloca em prática. Então, Tiago ensina aqui, você ouvir, você, você falar e você cumprir, ou seja, primeiro você ouve, depois você atenta no falar e você seja um cumpridor daquilo que Deus, ou seja, propôs para você, né? Não seja um ouvinte esquecido, ouvir, falar e cumprir, né? E aí coloca em prática, você será bem-aventurado, controlado, né? Aquele que ouve, aquele que mantém, que controla, que não seja coisa, não deixa as coisas passar em vão, não seja esquecido, aquele que não seja, né? Será bem-aventurado. Se alguém cuida de ser religioso e não freia a sua língua, engana-se a si mesmo. Olha que interessante. Tiago não foi muito bem visto sobre o meio que vivia. Até hoje, Tiago é difícil de ser ministrado, não é muito aceito, porque Tiago é um livro prático, né, e que fala sobre das coisas práticas do dia a dia, e ele trata sobre religiosidade, né? Que ele fala, se alguém se considera religioso, ou seja, se alguém diz que eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, Deus me faz assim, eu tenho esse dom, tenho esse talento, mas não refreia a sua língua, se só cuida de ser religioso, é vazio, ou seja, a sua religião é autossabotada. Ele não controla, ou seja, ele não tem o autocontrole, ele mesmo se sabota, né? Se alguém cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é em vão, ou seja, ele não consegue controlar. A sua religião às vezes envergonha, às vezes dá mau testemunho, às vezes, né, infinito. É triste a gente ver isso aí, mas não é tratado. Mas aquele que tem a patente de religiosidade, aquele que tem a patente de, de, de santidade, aquele que tem aquela patente de sabedoria, de perfeito, aquela AB não é mais ou menos, a mais ou menos, aquela, ele cuida das coisas, ele mexe com isso, e o Tiago estava tratando sobre religião. Se alguém cuida de ser religioso, mas não cuida de si mesmo, né? Por isso que tem pessoas que às vezes ele não é um auto-religioso, às vezes ele não é um religioso praticante, às vezes ele é um católico que vai só entrou na igreja quando foi batizado, para batizar alguém, quando foi casado, o outro é um evangelho que vai nos cultos uma vez por mês, e assim, outros nem vai, tem um membro da família que não vai, mas aí aquele que não é religioso, que não frequenta a religião, ele está lá e vê o irmão, a irmã, o filho, o pai, não sei, que é um religioso e que faz alguma coisa, ele olha aquilo, né?
Ou seja, eu sou mais feliz aqui do que lá. E aqui Tiago está dizendo, ou seja, se você cuida de ser religioso, mas você não cuida de controlar, administrar, domesticar, ou seja, dominar, frear a sua língua, ou seja, por isso que você seja rápido, Tiago ensina, seja rápido, seja pronto para ouvir, ou seja, ouça tudo. Se você está num lugar, você ouça tudo. Numa reunião, você ouça tudo. Você está numa reunião, o empresário, o responsável de diretoria está passando algo ali, você interrompe. Não, ouça, seja pronto para ouvir. Ele fala, você ouve. É muito difícil fazer isso. É difícil porque você, às vezes, é o dono da verdade e você atropela, né? Aí seja pronto, seja rápido para ouvir, colocar o ouvido para ouvir, né? Mas seja tardio para falar e seja mais tardio ainda para irar-se, ou seja, irar é quando você não é contra aquilo que está se colocando. Você tem uma outra razão, você tem um outro motivo, você tem uma justificativa, então você é contra aquilo. Você quer colocar, você quer é, 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 falar, não espera. Às vezes a conclusão não foi terminada ainda, né? Porque aí ele conclui tudo, né? Lembrei de um fato agora, eu sempre lembro de fatos, né? Uma reunião, né, numa empresa, e aí, na, nós estamos na era da tecnologia, da informática, e no escritório, ali cada um com o seu computador, com o seu HD, né? Ali processando, cada um tinha o seu aparelho para trabalhar, né? E aí o diretor da empresa chega naquela reunião com aquelas pessoas e diz, olha, nós precisamos trocar esses aparelhos eletrônicos, né? Porque esses estão um pouco desatualizados, tá? E aí o moço diz assim, o meu não vale nada, o meu é um lixo. Uns que estavam, o meu, mais ou menos nesse sentido, o meu é um lixo. Ah, tá, que bom, então não presta? Não, não presta, é porque nós estamos trocando todos esses computadores, então os computadores de cada um vai ficar para vocês, ou seja, então nós vamos colocar um computador novo, um, mais rápido, um processador muito mais rápido, e esse que está com vocês, a gente está doando para o funcionário. Então, ou seja, o cooperador aqui vai ficar com o seu aparelho. E aquele moço ficou, ou seja, ele perdeu. Então, às vezes, é que nem aquela parábola da casa, né, do pedreiro que constrói, a turma conta esse fato que ele constrói várias casas, aí fala, você vai aposentar, então constrói a última casa. Ele fala, vou fazer de qualquer jeito, é a última mesmo. Aí ele fala, não, essa casa é sua. Aí ele construiu de qualquer jeito, né? Então, seja tardio, seja rápido para ouvir, ou vai ter uma reunião, ou alguém vai falar uma coisa, tem uma reunião familiar, aí seja pronto para chegar e ouvir. Controla a língua para não falar e tardio, muito lento para se irar, ou seja, não vai justificar, não vai colocar sua justiça, porque você não faz a justiça de Deus, ou seja, às vezes a sua palavra ali, ela pode ser certa, mas dentro de uma, né, dentro do contexto, às vezes ela não encaixa. Então por isso que ele fala assim, seja tardio em irar-se. E se alguém cuida de ser religioso, mas não consegue controlar, engana seu coração. Ele engana a si mesmo, ou seja, ele auto se sabota, ele não consegue controlar o que faz. Ele não tem um autocontrole. Ele dá mau testemunho. Ele dá mau testemunho. E às vezes tem religiões, várias matrizes, várias famílias, e às vezes a gente acaba denigrindo no abrir da nossa boca, do nós falarmos alguma coisa. A religião pura, ou seja, sem mancha diante de Deus, é esta: visitar
É muito difícil, hein? Visitar o órfão, as viúvas, os órfãos, as viúvas, nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo, né? Em outra visão, a religião pura e irrepreensível aos olhos de Deus consiste em cuidar dos órfãos, viúvas, em suas necessidades e não deixar-se contaminar pelo mundo. Ou seja, caridade. Fazer caridade. A religião pura, a religião, Tiago falava isso, não adianta você não ser caridoso, né? Então assim, aprenda a ser pronto para ouvir, lento para falar e mais lento ainda para se irar. Mas aprenda, ou seja, aprenda a ouvir, né? A ouvir, aprenda a ouvir, aprenda a falar e a cumprir, ou seja, ser cumpridor dos seus deveres. Mas a religião que agrada a Deus é quando você cuida dos órfãos, das viúvas, das suas aflições, das suas necessidades, e você fica, ou seja, você está isento das coisas deste mundo, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe, se inscreva no canal, dá um like e ajuda-nos a compartilhar esses vídeos. É muito importante para o crescimento e edificação desse vídeo, desse canal, tá bom? Um abraço.